Pessoal, vamos aqui para o nosso segundo tempo de aula, né? Como eu havia combinado com vocês, nesse nosso segundo tempo, nós vamos aprofundar um pouco mais essa introdução ao estudo da lógica modal. Nesse nosso aprofundamento, eu utilizei essencialmente esse livro aqui, que é o livro de Introdução à Lógica do professor César Mortari, beleza? E também peguei algumas coisinhas do livro Lógica Elementar do professor Desidério Mucho. O livro do professor Desidério Mucho, eu até tinha comentado com vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, ele não é um livro muito voltado para a ciência da computação, beleza? Ele é um livro mais voltado ainda para quem está estudando filosofia, certo? Mas isso não impede de você utilizar o livro do professor Desidério para compreender um pouco do que é a lógica modal, principalmente a partir de uma perspectiva, digamos assim, mais filosófica da coisa, certo? Beleza? Então, já o livro do professor César Mortari, ele tem uma pegada mais matemática mesmo, certo? Não tem uma... Ah, meu Deus, a gata apareceu. Então, ele também não é muito voltado para a ciência da computação, essencialmente, como aqueles dois livros que a gente já vem trabalhando, né? O Lógica para a Ciência da Computação, aquele da capinha verde, e o do professor João Nunes, que é também dentro dessa linha, certo? Beleza? Então, bom, nós estamos aqui com um convidado especial, que hoje está impossível. Lógica para a Ciência da Computação e áreas afins. Como é que é? O do professor João Nunes é Lógica para a Computação e áreas afins, é um negócio assim. Isso, exatamente, tá certo? Deixa eu só abrir aqui a porta para convidado especial sair, senão a gente não tem aula hoje. Bora, Charles, sai. Ah, não quer sair. Enfim, tá gravando, não tem nada não. Gente, então vamos lá, né? Eu quero começar o nosso momento hoje fazendo uma breve revisão de um conceito que foi muito importante durante o nosso estudo da lógica proposicional. Que conceito é esse? O conceito de consequência lógica. Certo? Foi dito para vocês lá no início que um dos, digamos assim, dos fundamentos da lógica proposicional é o estudo da verificar a validade de argumentos. Então, esse é basicamente um dos pontos mais importantes para quem estuda lógica, né? Verificar a validade de argumentos. A gente viu que um argumento é válido, né? Quando as suas premissas são verdadeiras e a sua conclusão também é verdadeira. A gente viu que um argumento não válido acontece quando nós temos premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, né? Vimos que existe uma relação muito forte entre a validade de um argumento e uma condicional tautológica. Enfim, são coisas que a gente viu anteriormente. Mas eu gostaria de passar aqui para a nossa lousinha digital para a gente rever uns detalhes, né? E também dar uma certa ênfase nesses detalhes, beleza? Então vamos lá. Hoje a aula está animada, né? Com participação da gata daqui de casa, de uma delas, né? Da Charlotte. Ela está ali na porta, está pé da vida comigo, porque eu tirei ela daqui de cima da mesa. Bom, pessoal, então vamos lá. Estamos aqui, né? Eu queria que vocês observassem bem o que eu coloquei aqui no quadro para a gente, certo? Então vejam bem, o que nós temos aqui? Temos aqui uma definição, né, que já é bastante conhecida de vocês, que é falando sobre a validade de um argumento. Então, quando eu digo que a conclusão de um argumento ela é consequência, veja bem, conclusão de um argumento é consequência lógica das premissas, se não é possível, né, e eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão, não é possível, certo? Então, ela a conclusão de um argumento é consequência lógica das premissas. Se não é possível que, simultaneamente, suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão seja falsa. Vejam que essa é uma forma, digamos, mais rigorosa de dizer quando é que um argumento é válido, certo? E aí, essa forma, ela chama a atenção da gente para um seguinte fato. Essa expressão... Na condicional. Oi? Essa aí é a única forma que a condicional é falsa. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. É igualzinho. Isso, exatamente.
Só que, veja bem, o que é que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? O uso dessa expressão não é possível, ela pode ser vista como sendo uma expressão que não está bem definida ainda, certo? A gente sabe que do significado de possibilidade não, só que um significado, digamos, mais informal, aquilo que a gente aprende no nosso cotidiano, correto? Mas onde é que entra a lógica modal alética, né? Vocês viram lá nos vídeos que a lógica modal alética é a lógica da necessidade e da possibilidade. E aí, o conceito de possibilidade, o conceito de necessidade, eles não são abordados pela lógica proposicional e nem muito menos pela lógica de predicados. Vocês haverão de concordar comigo sobre isso, certo? Então, é aí que entra as chamadas lógicas não clássicas, certo? Então, a lógica modal, ela está na categoria de uma lógica não clássica. Só que quando eu falo de lógica não clássica, seria interessante também a gente tentar entender o que vem a ser a lógica clássica. E aí vem uma confusãozinha que muitas vezes as pessoas fazem quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão de lógica clássica. Muita gente acha que a lógica clássica é a mesma lógica aristotélica, ou como o professor César Mossari coloca aqui no livro dele, ele diz assim, cadê, meu Deus do céu? Ele fala que Pô, me perdi agora aqui no... Quando ele diz assim que a lógica clássica, né, ela não é somente a lógica aristotélica, certo? Então, existem algumas características, certo? Eu vou procurar aqui, depois a gente conversa sobre isso. Então, vamos lá. Então, essa ideia de possibilidade, ela é muito importante dentro desse estudo da lógica modal, certo? E aí é preciso a gente sempre lembrar, né, que um sistema lógico ou uma lógica, ela vai compreender o quê? Compreende uma linguagem artificial, na qual os argumentos em português podem ser codificados, ou melhor, formalizados, certo? Então, vocês viram na lógica proposicional, na lógica de predicados, que, essencialmente, o que é que a gente fazia? A gente estudava uma linguagem artificial, né? Uma linguagem formal, que, através dela, nós podemos representar sentenças que foram escritas em linguagem natural. Aqui ele fala em língua portuguesa, mas podia ser em qualquer outra linguagem natural, certo? E por que a gente faz isso? Para se livrar da ambiguidade, certo? Então, essas linguagens artificiais, como a linguagem da lógica proposicional ou da lógica de predicados, e agora a linguagem da lógica modal, elas têm essa característica, né? Elas são formais e tentam nos livrar da ambiguidade, que é uma característica típica da linguagem natural, certo? Então, portanto, não esqueçam também desses detalhes. A consequência lógica, né, e ainda dentro do âmbito da revisão, certo? Dessa breve revisão que eu queria fazer com vocês devem lembrar que eu posso verificar a consequência lógica de um determinado argumento, né, verificar se uma determinada conclusão é consequência lógica de um conjunto de premissas, através de duas maneiras, que seria através de uma maneira semântica, certo? Então, no caso de uma verificação semântica, o que é que eu tenho? Eu tenho interpretações. E para verificar isso de uma maneira semântica, o principal instrumento que a gente utilizava era a tabela verdade, certo? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Se alfa, né, aliás, alfa é consequência lógica, lembre-se que a consequência lógica semântica, ela é simbolizada por esse símbolozinho aqui bonitinho. Alfa é consequência lógica semântica de um conjunto de fórmulas gama. Se toda vez que as fórmulas gama forem verdadeiras, alfa também o será, certo? Então, isso é algo que vocês já viram várias vezes e que não vamos esquecer mais, jamais. Então, nesse caso aqui, eu estou verificando a consequência lógica a partir de uma perspectiva semântica, certo? Então, isso diante das interpretações. Só que vocês aprenderam também que eu posso verificar a consequência lógica a partir de uma perspectiva sintática, ou seja, a partir da manipulação de símbolos, certo? E aí, nesse caso, a gente representa a consequência lógica sintática, né, a partir de uma perspectiva sintática, utilizando esse símbolozinho da catraca, que também já é velho conhecido de vocês. Nesse caso aqui, o que é que a gente observou? A gente observou que essa fórmula alfa, ela
pode ser derivada de um conjunto de fórmulas gama a partir de quê? A partir do uso de axiomas ou a partir do uso de regras de inferência ou regras de substituição, que foi o que a gente fez quando nós estudamos o quê? A dedução natural, certo? Então, tudo isso daí que eu estou colocando para vocês é só para a gente revisar um pouquinho, refrescar a memória de vocês, para poder preparar o terreno para a gente chegar na lógica modal, certo? Então, todos esses conceitos que eu falei aqui, eles continuam sendo válidos na lógica modal, certo? Então, não deixa de valer. Bom, eu falei também para vocês que a lógica de predicados que vocês estudaram, que a gente estudou, ela também é conhecida como lógica de ou cálculo de predicados de primeira ordem, certo? Se eu estou falando de cálculo de predicados de primeira ordem, talvez algum de vocês possa ter pensado assim, bom, então existe um cálculo de predicado de ordens superiores, ou seja, um cálculo de predicado de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, e assim ad infinito? Sim, existe sim, certo? É aqui que eu queria colocar que a princípio pode ser uma curiosidade para vocês. Então vejam bem, quando vocês estudaram o cálculo de predicados, ou a lógica de predicados, vocês devem ter notado que a quantificação, ela era em cima de quê? Em cima das variáveis. Então, você tinha, por exemplo, uma FBF, né, do tipo, para todo x, né, P, x satisfaz, se x satisfaz P, então x satisfaz Q, correto? Aqui era uma típica fórmula da lógica de predicados, quantificada universalmente, e vocês observam que a quantificação está em cima de quem? Da variável, certo? Mas aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse exemplo. Eu tenho aqui uma premissa e eu tenho aqui uma conclusão. Na minha premissa, que é uma conjunção, né, dada esse I aqui, eu estou dizendo que essa atriz, Claudia Schiffer, e essa outra atriz, Salma Hayek, esse exemplo eu tirei do livro do professor César Mortari, estou dizendo que elas são lindas, certo? Então, eu posso aqui utilizar um predicado L, que vai indicar que é linda, e eu posso representar essa premissa, né, a partir dessa conjunção aqui, LC, conjunção LS. O C e o S representam quem? São duas constantes que vão representar Claudia Schiffer e Salma Hayek, beleza? Até aí tudo bem, não tem nada de novidade aqui. Bom, a minha conclusão diz o seguinte, há uma propriedade que Claudia Schiffer e Salma Hayek têm em comum. Então, observem que essa conclusão, né, ela já está trazendo aí umas informações diferentes. Então, vejam que eu estou quantificando isso existencialmente. Então, quando eu digo há uma propriedade, eu estou dizendo que existe uma propriedade X qualquer que Claudia Schiffer e Salma Hayek têm em comum. Então, observe que nesse caso, eu não estou quantificando uma variável, eu estou quantificando um predicado, certo? E aí que está a característica que indica que nós temos aqui uma sentença do cálculo proposicional de segunda ordem. Então, no caso do cálculo de predicados de primeira ordem, eu quantifico variáveis. No cálculo de predicado de segunda ordem, eu já quantifico propriedades sobre essas variáveis, certo? Vejam bem. E se eu tiver uma propriedade sobre a propriedade, né? E eu estou quantificando essa propriedade sobre essa outra propriedade, eu terei o quê? Um cálculo de predicados de terceira ordem. E assim sucessivamente. Então, vejam que esses cálculos de predicados de ordens superiores, eles tendem a ser um pouco mais complexos. E também foge totalmente do escopo aqui do nosso curso. Fica aí como dica para quem se interessar em aprofundar seus estudos, né, a respeito de lógica de predicados de ordens superiores. A gente fica aqui na lógica de predicados de primeira ordem, certo? Beleza, bonitinho, satisfeito. Tranquilo? Alguma dúvida com relação ao cálculo de predicados de segunda ordem ou de ordens superiores? Creio eu que não, então vamos adiante, né? Então, é só você lembrar, cálculo de predicado de primeira ordem, a quantificação é em cima de quê? Em cima das minhas variáveis, certo? No cálculo de predicados de segunda ordem, eu quantifico propriedades. E quando eu falo propriedades, eu estou me referindo aqui a predicados. Então, vejam que, em momento algum,
nas sentenças que vocês estudaram na lógica de predicados, eu quantificava predicados, eu só quantificava variáveis, certo? Observem bem isso. A partir do momento que eu quantifico um predicado, aí eu já estou numa ordem superior, estou na segunda ordem. Tranquilo? Bem, vamos lá, né? Feito isso, aí a gente vem para a caracterização de uma lógica clássica, né? Então, vou pegar aqui o livro do professor César Mortari, e aí ele já traz uma coisa bem bonitinha aqui para a gente, certo? Pronto. Aqui ele diz o seguinte, que a classificação, as características de uma lógica clássica, elas costumam colocar em obediência alguns princípios, certo? Então, o que caracterizaria uma lógica clássica? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que uma lógica clássica, ela é regida por esses princípios. No caso aqui, o princípio da identidade, e aqui eu estou colocando o princípio da identidade a partir de uma condicional, né? E vejam como essa condicional aqui ela é bem óbvia, ululante, né? Se φ é verdadeiro, então φ é verdadeiro, certo? Seria basicamente isso daqui. Nós vimos anteriormente o princípio da identidade a partir dessa igualdade aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu utilizei, a primeira vez que eu falei de princípio da identidade para vocês, eu utilizei algo nessa natureza aqui. Mas essa condicional acaba sendo também uma forma ótima de representar o princípio da identidade. E o princípio da identidade ele é um negócio assim um tanto óbvio, ululante, né? Ora, se φ é verdadeiro, então φ é verdadeiro. Uau, grande coisa, né? Mas, por incrível que pareça, esse é um dos princípios basilares da lógica proposicional. No caso da lógica proposicional clássica. Temos também o princípio da não contradição, que foi muito visto por vocês. E aqui eu trago uma outra forma da gente representar o princípio da não contradição, né? Nesse caso aqui, o que é que eu estou utilizando? Eu tenho aqui uma negação fora dos parênteses, e aí vocês precisam lembrar que toda vez que a gente utiliza negação fora dos parênteses, eu estou dizendo o seguinte, não é verdade que. Então, essa negação fora dos parênteses, ela pode ser substituída pela expressão não é verdade que. Então, não é verdade que φ é verdadeiro e não φ é verdade, certo? Não, isso daqui não é possível. E aí a gente já viu várias vezes, né, o princípio da não contradição. Então, observe bem que nós temos aqui bem fortemente a ideia da contradição, que é quando eu tenho uma expressão, né, e a negação dela mesma, né? Então, a conjunção da expressão com a negação dela mesma, nós acabamos encontrando uma contradição, certo? Eu também posso representar o princípio da não contradição a partir de uma FBF da lógica de predicados. E aqui eu acho que fica até mais claro para a gente entender o princípio da não contradição. Então, vejam bem, quando eu represento ele como uma expressão codificada existencialmente, eu estou dizendo que não existe um X dentro de um determinado universo do discurso, tal que o X satisfaz P e o X não satisfaz P ao mesmo tempo. Então, vejam como é bem mais, a meu ver, é bem mais fácil, né, você entender o princípio da não contradição a partir dessa fórmula da lógica de predicados do que a fórmula anterior da lógica proposicional, certo? Beleza? Bom, e aí eu tinha dito para vocês anteriormente que a lógica de predicados ela tem como característica um poder maior de expressão, né? Ela tem mais elementos, né, no seu alfabeto. Então, quando eu tenho um alfabeto mais rico, eu tenho condições de representar mais informações, beleza? E aqui a gente está vendo um exemplozinho que acho que ilustra bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Temos aqui o princípio do terceiro excluído, velho conhecido de todo mundo aqui, né? Então, no princípio do terceiro excluído diz que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um outro ponto. Em muitos livros, né, em muitas literaturas, quando a gente pega um esquema de fórmula como esse, né, em que eu tenho uma metavariável, né, no caso aqui o φ representa uma fórmula qualquer, que ela não está negada, eu assumo ela como sendo verdadeira. E quando eu tenho essa mesma metavariável negada, eu estou dizendo que ela é a negação da verdade, então ela é falsa, certo? Então, que fique bem claro isso para vocês.
E aí, nós temos também o mesmo princípio do terceiro excluído, representado por uma sentença da lógica de predicados. Para todo x, x satisfaz P ou x não satisfaz P. Também, nesse caso aqui, eu acredito que seja uma forma bem mais objetiva e bem mais fácil de entender o princípio do terceiro excluído do que através de uma fórmula da lógica proposicional, certo? Entendido? Então, a gente vê o que, quanto mais rica o alfabeto de uma determinada linguagem, a gente vê as capacidades de expressão que são aumentadas. Princípio da bivalência, a gente estudou novamente lá no nosso quiz, né? Teve até uma questãozinha sobre o princípio da bivalência, então não carece de... como é que se diz? Da gente explicar novamente isso, né? A gente acabou de ver isso no primeiro tempo da aula hoje. Meus amigos, dito isso, a gente encerra essa parte aqui sobre lógicas clássicas, né? Então, uma lógica clássica, ela precisa satisfazer esses princípios e tal, tem essas características aí. E aí, a gente entra no âmbito, na seara das lógicas não clássicas. Então, uma lógica não clássica, ela, didaticamente, né, essa divisão aqui não é uma divisão muito correta, mas, assim, do ponto de vista didático, tá ok. Ela pode ser dividida entre lógicas complementares e lógicas alternativas, certo? Bem, nesse caso, eu vou pedir ajuda aqui ao livro do professor César Mortari, que ele diz algumas coisinhas interessantes sobre isso. Bom, antes da gente passar, eu só queria lembrar também que, além desses princípios que a gente acabou de ver, o que caracteriza também uma lógica clássica é a existência dos operadores, aqueles operadores verofuncionais que a gente estudou bastante, o fato de que nós, no caso de uma lógica, a lógica de predicados, o universo do discurso ele não é um conjunto vazio, certo? E que as constantes individuais, elas têm referência, né? Isto é, deve haver um indivíduo no universo dessa estrutura que seja uma constante ou um nome, né? Então, são algumas características da lógica clássica, certo? Então, no caso da lógica não clássica, como o professor César coloca aqui, uma lógica como a lógica clássica, ela pode ser, aliás, aqui, rapaz. Pronto, aqui vamos nós para as lógicas não clássicas. Me confundi aqui. Então, vamos lá. O que ele chama de lógica complementar são lógicas, né, que ele também recebe o nome de lógicas ampliadas ou extraclássicas, né? Elas consideram a lógica clássica, né, que ela está correta dentro dos seus limites, mas que muitas coisas foram deixadas de fora, coisas que seria preciso considerar também. Então, vejam bem, uma lógica complementar, ela assume que a lógica clássica ela está correta, mas que existem questões da lógica que poderiam ser abordadas pela lógica clássica e não foram, certo? Por isso que o nome é lógica complementar, beleza? No caso da lógica modal, ela é uma lógica complementar, tá certo? Então, por exemplo, as noções de possibilidade, de necessidade, né, da lógica modal alética, ou as questões de temporalidade da lógica modal temporal, né, elas são questões que poderiam ter sido abordadas dentro da lógica proposicional, aliás, dentro da lógica clássica, mas que não tem espaço, porque também ia ficar uma bagunça. Certo? Era melhor mesmo essas lógicas complementares. Já as lógicas alternativas, o que é que o professor César Mortari coloca aqui para a gente? Que essas lógicas alternativas, elas propõem a substituição da lógica clássica, certo? Então, já é um movimento mais radical, né? Então, seria algo bem mais, como é que se diz? Não é de complementaridade, é de substituir, certo? Então, seria uma lógica alternativa às lógicas clássicas. E quando eu falo lógicas clássicas, né, eu uso o plural justamente porque dentro desse contexto de lógica clássica, eu tenho a lógica, o cálculo de predicados e o cálculo proposicional, né? Então, são dois sistemas lógicos. Tranquilo? Bem, e aí a gente chega, né, no nosso ponto aqui principal mesmo, que é a lógica modal alética, né? Então, no caso da lógica modal alética, certo? Já ficou bem claro para todos nós que ela é uma lógica complementar, certo? E que ela
a lógica que se ocupa dos conceitos de necessidade e de possibilidade, de acordo com o que está dito aqui no livro do professor César Mortari. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma proposição para a lógica modal alética, ela, além de ser verdadeira ou falsa, ela ainda pode ser necessária ou impossível, certo? Então, no cálculo proposicional clássico, o CPC, uma proposição ou ela era verdadeira ou era clássica, ou era falsa, né? Também na lógica de predicados nós tínhamos isso, certo? Por isso que elas se configuram como lógicas clássicas. Na lógica modal alética, nós temos isso também, afinal de contas, ela é uma lógica complementar e também ela leva em consideração as noções de necessidade e de possibilidade. Ou melhor, uma proposição, ela também pode ser necessária ou ela pode ser impossível, certo? Bom, aí, né, vem um pouco de história. Vamos aqui a um pouco de história da lógica modal. A lógica modal, segundo o professor César Mortari, ela já foi estudada por Aristóteles. Aristóteles e o seu sucessor, Teofrasto, na verdade, eles haviam se ocupado dos conceitos modais, até formularam uma teoria dos silogismos modais, porém eles não levaram adiante. Então, essa ideia de estudar as modalidades de verdade, ela não é uma ideia moderna, ela é uma ideia que vem lá desde Aristóteles. Só que, o que aconteceu? Aristóteles não levou adiante o projeto dele, certo? Alguns filósofos medievais também tentaram dar as suas contribuições e tal, só que o grande salto da lógica modal aconteceu realmente no século XX, a partir do estudo de dois lógicos. No caso aqui, como diz o professor César Mortari, em 1918, Clarence L. Lewis, né, ele fez um estudo sobre a lógica modal proposicional, e Ruth Barkan Marcos, em 1946, fez um estudo sobre o cálculo modal de predicados. Então, esses dois lógicos, eles são, segundo aqui o professor César Mortari, aqueles que deram uma grande contribuição, né, no século XX, né, digamos assim, de retornar ao estudo da lógica modal. Então, eles foram trazer à tona essa lógica. Beleza? Então, só que Lewis tinha uma motivação. Ele diz aqui, a motivação original de Lewis, contudo, não era investigar noções de necessidade e possibilidade. Isso Lewis lá em 1918. Ele estava interessado em encontrar uma implicação mais rigorosa para a implicação material na lógica clássica, que é justamente o que eu falei aqui, né, de o problema da implicação material. E aí, nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês 3 esquemas de fórmulas, né, que vai ilustrar bem esse problema, que pode ser visto como paradoxo, mas não são, na verdade, não são bem paradoxos, mas eles são assim um pouco contraintuitivos. Então, eu tenho aqui φ, se φ, então... Opa. Colocar aqui 3 sentenças, 3 esquemas de fórmula. E aí vocês vão entender bem direitinho como isso daqui, né? Opa, aí tá certo, é isso mesmo. Temos aqui o último, esse daqui. Bom, pessoal, seguinte. Esses três esquemas de fórmulas, eles estão corretos, certo? São 3 condicionais que são verdadeiros. Nessa primeira, eu estou dizendo o seguinte, como eu diz aqui, essa proposição ela é verdadeira, né? Uma proposição verdadeira, ela é implicada por qualquer outra proposição. Então, se φ é verdade, né? Então, essa proposição aqui também é verdade, certo? Entendido? Vitor, não é uma condicional, não é uma bicondicional, porque aqui é uma disjunção. Beleza? Não, é isso mesmo. Daqui a pouco tu vai entender aqui bem direitinho, certo? Vou já chegar nela. Então, gente, aqui, nessa primeira proposição, eu estou dizendo
que se esse φ é verdadeiro, né, essa proporção aqui vai ser verdadeira, né, porque, ó, aqui é verdade, né, e pouco importa o valor de psi, essa proposição aqui vai ser verdadeira. Essa sentença aqui vai ser verdadeira. Aqui, nessa segunda, ele diz o seguinte: uma proposição falsa, está dizendo aqui que uma proposição falsa, ela implica em qualquer proposição. Então, vejam bem, se essa proposição aqui é falsa, então ela vai implicar em qualquer proposição. Ou seja, de um conjunto de premissas falsas, eu posso deduzir qualquer conclusão. Que lá na teoria das provas, aliás, no estudo dos métodos de provas, a gente chama isso de prova por vacuidade, que é um assunto que a gente vai estudar somente no segundo período lá em matemática discreta. Mas gravem bem essa expressão, prova por vacuidade. O que é que a prova por vacuidade diz em linhas gerais? De uma falsidade eu posso concluir qualquer coisa. Ou seja, de premissas falsas eu posso concluir qualquer coisa. Tá certo? E essa terceira proposição, ela diz o seguinte, né? Dada duas proposições quaisquer, a primeira implica a segunda ou a segunda implica a primeira. Então, vejam bem, ó. Dada duas proposições quaisquer, φ ou psi, a primeira implica a segunda ou a segunda implica a primeira. Certo? Entendido? Então, é isso aí. Ok? Bom, olhando assim, a gente diz assim, tá, beleza. Só que aí vem um detalhe, certo? Que o professor César Mortari chama a atenção para a gente. Ele diz o seguinte, ó. Tudo isso, claro, vai contra nossas intuições e a respeito do que deve ser uma implicação. E era isso que Lewis, né, estava tentando encontrar uma forma de nós termos uma implicação mais rigorosa. E aí o professor César Mortari, ele coloca aqui um exemplo que eu achei bem interessante. Vejam bem, ele usa aqui uma expressão, vou colocar aqui, aliás, do jeito que está aqui no livro, alfa, se alfa, então beta, se somente se, não é verdade que alfa ou não beta, certo? Então aqui nós temos essa bicondicional, e aí ele diz o seguinte, ó, vamos imaginar, né, que alfa significa, quer dizer, Beethoven era italiano, implica a lua é feita de queijo. Realmente parece estranho, contudo, podemos entender que porque isso acontece se lembrarmos da seguinte fórmula que é válida no cálculo, essa fórmula aqui ela é válida, certo? Então, aqui essa fórmula aqui é válida. Mas, se eu usar essa expressão, Beethoven era italiano, implica a lua é feita de queijo, né? Seria mais ou menos essa sentença aqui, isso equivale a essa outra sentença aqui. Né? Então, vejam que essa bicondicional aqui está dizendo o quê? Que essa condicional... Fala, Vitor. Professor, então isso aí praticamente está substituindo, não está fazendo uma equivalência com... Exatamente. Com uma fórmula mais curta. Exatamente. O que o professor César Mortari está querendo dizer aqui no livro dele, no texto dele, é que essas fórmulas aqui, né, que essa bicondicional é válida, ou seja, ela é tautológica, ou seja, é uma equivalência, certo? Então, se você aplicar modus ponens aqui, aliás, modus ponens não, desculpa, você aplicar De Morgan nessa sentença aqui, você vai obter o quê? Não alfa, disjunção não beta, que você vai ter não alfa, disjunção beta, que isso daqui equivale a alfa condicional beta, correto? Então, realmente, isso daqui é equivalente a essa outra, entendeu? Fala, Luke. Professor, então, como o senhor disse que é uma fórmula válida, uma tautologia, então quer dizer que tudo dentro dessa só vai valer se tudo aí for verdadeiro, né? Se a gente confirmar tudo, né? Não necessariamente, Luke. Veja bem, ó, como ela é uma tautologia, certo? Então, elas são equivalentes, beleza? Se você fizer a tabela verdade dessa expressão toda, você vai encontrar nessa bicondicional aqui tudo verdade, porque ela é tautológica. O que eu estou querendo dizer para vocês, e isso a partir do que o professor César escreveu aqui no livro dele,
é que essa condicional aqui, ela implica, né, e essa outra sentença aqui, elas são equivalentes, certo? E aí, vejam bem, ele coloca aqui como exemplo o seguinte, ele está dizendo que o alfa, né, eu poderia representar Beethoven era italiano, né? E o beta seria a lua feita de queijo. Aí vejam bem, deixa eu ler aqui para vocês, que aí fica mais claro vocês entenderem. Ó, trocando isso em palavras, temos que essa condicional, alfa condicional beta, se não acontece que temos alfa verdadeira e B falsa, certo? Com relação ao mundo real. Então, se a gente colocasse o seguinte, Beethoven, eu vou substituir essa expressão aqui pelo seguinte, Beethoven era italiano. Aí vejam, o que ele está querendo colocar aqui para a gente é esse detalhe aqui. A lua é feita de queijo. Beleza? Então, o que é que ele está dizendo? Ó? Essa expressão, ela seria equivalente a dizer que Beethoven era italiano e a lua é feita de queijo. Certo? Que seria uma condicional válida. Certo? Mas o que é que Lewis queria? Né? Vejam bem, o Lewis, que foi o primeiro lógico que eu falei anteriormente, ele estava procurando uma forma de representar a implicação material de uma forma mais rigorosa. Ele não queria que essas questões contraintuitivas elas aparecessem na vida da gente. Certo? E aí é uma limitação da lógica proposicional. Vamos acompanhar aqui. Ó. A ideia de Lewis, entretanto, foi a seguinte: ainda que não aconteça que Beethoven seja italiano e a lua não seja feita de queijo, não seria possível que Beethoven fosse italiano e a lua, claro, continuando a não ser feita de queijo. Então, como é possível que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso, não podemos dizer que Beethoven era italiano implica a lua feita de queijo, certo? Então, era esse o problema que o Lewis estava tentando resolver, certo? Aí, o que é que ele fez? Ele criou a ideia da implicação mais rigorosa. E aí vem, ó, o conceito de implicação assim caracterizado é um conceito mais forte, ou seja, uma fórmula alfa implica uma fórmula B se não é possível ter alfa e não beta, que representando seria da seguinte maneira, ó, alfa implica estritamente, aí ele usa esse símbolozinho aqui, ele não usa mais a implicação, já é uma implicação diferente, né? Se somente se não é possível, aí vem, ó, o nosso conectivo da possibilidade, né, o nosso operador de modal de possibilidade, ele surge aqui para a gente, certo? E acho que agora vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então, vejam bem. A partir... Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho a fita. Veja bem. Na implicação material, situações como essa daqui eram possíveis, certo? Por quê? Porque a lógica proposicional, a lógica clássica, ela não lida com a ideia de possibilidade. Vocês concordam comigo, né? Então, a possibilidade é algo que não é trabalhado na lógica clássica, seja na lógica no cálculo de predicados, seja no cálculo proposicional. Essa ideia de possibilidade não é trabalhada. Isso é uma limitação da lógica do cálculo proposicional e do cálculo de predicados? É. Por isso que os lógicos perceberam que se fazia necessário um outro sistema lógico que utilizasse tudo aquilo que a lógica proposicional trabalha, mas também, né, tivesse um rigor maior com relação à implicação material. E aí Lewis, né, desenvolveu o que ele chama aqui de implicação material restrita, certo? Implicação estrita, desculpa, beleza? E a implicação estrita, ela é simbolizada por esse símbolozinho aqui, parece um anzol duplo, e ela diz o seguinte: alfa implica estritamente em beta se somente se não é possível que alfa seja verdadeiro e beta seja falso, certo? O que na implicação material não é estrita, como vocês podem observar aqui eu tenho até uma tautologia. Então, elas são equivalentes, certo?
Há uma equivalência disso aqui. E aí surgiu, né, em 1918, foi aí que os nossos operadores de necessidade e de possibilidade começam a aparecer no mundo da lógica. Certo? Foi a partir daí, ok? Então, o que é que nós queremos dizer com isso aqui? Alfa implica estritamente em beta, né? Então, ele vai implicar estritamente em beta se não é possível que alfa seja verdadeiro e beta seja falso. Beleza? Então, surgiu aí o nosso conectivo não, nosso operador modal de possibilidade. Isso aqui vocês viram nos vídeos, né? Então, aqui eu tenho a possibilidade, certo? E também surgiu o nosso outro operador modal, que era da necessidade. Eu contei toda essa história para vocês, para quê? Para que vocês compreendam melhor. Eu sei que ficou meio confuso, né? Mas dá para você compreender depois. Que é o seguinte, a lógica proposicional, o cálculo proposicional clássico e o cálculo de predicados clássico, ele tem suas limitações. Não é que eles sejam errados, porque tem limitações. Qual é a limitação? É de não lidar com as noções de possibilidade e nem necessidade, certo? Nesse caso, Lewis, incomodado com essa questão da implicação material, ele resolve propor uma implicação estrita, ou seja, uma implicação mais rigorosa, uma implicação que lide com o conceito de possibilidade. E aí surge essa implicação estrita, que é uma extensão da implicação material que está, como é que se diz? Restrita ao universo do cálculo proposicional ou do cálculo de predicados, ou seja, da lógica clássica, certo? Então aqui nós já estamos dentro de uma lógica que não é mais a lógica clássica, mas é uma lógica não clássica que visa ampliar a lógica proposicional e a lógica de predicados. Através de quê? Através das noções de necessidade e de possibilidade. Acredito eu que agora já é ponto pacífico e a gente pode passar adiante, certo? Então, com isso aqui, meus caros colegas, o que é que a gente pode dizer, né? Que agora eu tenho outros operadores, eu posso estabelecer uma ampliação do alfabeto da lógica proposicional e da lógica de predicados, incluindo esses conectivos, certo? Entendido? Então, o que é que eu poderia dizer? Se uma determinada fórmula se φ é uma fórmula, então isso daqui também é uma fórmula e isso daqui também é uma fórmula, certo? Em linhas gerais, adicionando isso no alfabeto da lógica proposicional, da lógica de predicados, eu teria agora um outro alfabeto, certo? Utilizava apenas, colocava esses dois operadores, certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode até trabalhar aqui alguns exemplos. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui essa expressão C para chove, né? Ou dizer que está chovendo. O N vai simbolizar neva, usando aqui exemplos do próprio professor César Mortari. E F faz frio. Ok? Então, se eu escrever algo dessa natureza aqui, como por exemplo isso daqui, observem bem. C, função F. O que é que eu estou querendo dizer com essa sentença? Ora, nesse caso aqui, eu estou dizendo o seguinte, que é possível que chova e faça frio, certo? Então, seria mais ou menos entre aspas, tradução disso daqui. Possível que chova e é possível que faça frio. Uma outra sentença seria esse daqui. Necessariamente é verdade que, ou melhor, é necessariamente verdade que se neva, então faz frio, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho uma sentença que eu estou dizendo que ela é uma sentença necessária, certo? E como o operador modal de necessidade, ele é unário, ele sempre vai vir, né? Como, por exemplo, aqui, ou fora dos parênteses, ou ligado a alguma
variável proposicional, como a gente viu aqui, certo? Então, aqui eu estou dizendo que é necessariamente se faz frio, ou melhor, seria necessariamente verdade que se faz frio, se neva, então faz frio, certo? E aí, quando eu digo que algo é necessário, estou dizendo ao mesmo tempo também que é impossível ser falso. Então, sempre que nevar, vai fazer frio. É o que eu estou querendo dizer com isso aqui, certo? Aqui é mais para vocês entenderem como é que a gente constitui as fórmulas, certo? Então, vamos ver aqui um outro exemplo mais sofisticado que o professor coloca aqui para a gente. Eu tenho aqui M representa o gato miau, o predicado GX diz que X é um gato, certo? E eu tenho aqui um outro predicado PX, que diz que X é preto. Ora, com isso daqui eu posso escrever uma sentença como essa daqui. Daqui a pouco eu leio aqui para vocês o... Opa, esse e-mail está muito feio. Então, turma, essa fórmulazinha aqui, certo? Vejam bem, ó. Eu estou dizendo que necessariamente o miau é um gato e, né? O miau é um gato, necessariamente ele é um gato, e ele pode ser preto ou não necessariamente, né? Ele pode ser, é possível que ele seja preto e não necessariamente que ele seja preto, né? Então seria mais ou menos o seguinte: como é que eu miau é necessariamente um gato, mas é contingente que ele seja preto. Seria essa, né? A tradução, vamos dizer assim, ó. Então, é necessariamente que o miau seja preto, olha, seja um gato, certo? É impossível ele não ser um gato, mas é contingente que ele seja preto. Por quê? Ó, ele pode ser preto, né? É possível que ele seja preto, mas, e quando eu estou dizendo aqui, ó, não necessariamente o miau pode ser preto. Então, eu tanto estou afirmando que ele pode ser dessa cor, preto, como eu estou dizendo que não necessariamente ele será preto, mas ele pode ser de outra cor, correto? Então, vejam que a gente faz com que a nossa ferramenta tenha uma capacidade mais rica de expressar coisas que nas lógicas clássicas a gente não tinha condições. Vamos pegar aqui outros exemplos. E aí já a gente parte para resolver aqui algumas questões da lista de exercício, né? Imagine que eu tenho a seguinte sentença. Não é possível, ó, veja bem, ó, se eu estou dizendo que não é possível, eu já estou imaginando que eu vou negar o conectivo da possibilidade. Não é possível que exista, então vejam bem, não é possível que exista um gato que não é gato. Olha aí. Que não é gato. Ora, como é que eu vou representar essa sentença aqui? Utilizando lógica modal. Simplesmente fazendo o seguinte, ó. Ó, a negação do conectivo da possibilidade, certo? Ó, não diamante, né? Não é possível que exista, certo? Que exista X. Veja bem, ó, no caso da lógica modal, eu tanto posso utilizar expressões quantificadas como não, certo? Afinal de contas, ela estende, né? Certo? Então, ó, não é possível que exista um gato, né? Que, ao mesmo tempo, ele é um gato e não é um gato. Ou seja, isso daqui. Certo? Deixa eu ver aqui o que é que o Lucas escreveu. Você poderia clicar falando isso no P.
Que P, Lucas? Não entendi. Lucas? Ah, aqui? Abre o microfone, cara, e fala que eu não estou conseguindo compreender o que tu está escrevendo aí. Ó, o equivalência aqui, seria isso? Aí, deixa eu ler aqui. Você poderia aplicar a equivalência no... Sim, então aqui seria o seguinte, ó. A negação seria aqui o possível. A equivalência seria isso, ó. Deixa eu só fazer um diamantezinho mais bonitinho. Certo? É possível que não P. Então, seria é possível que P e é possível que não P. Então, seria equivalência. Certo? Entendi agora a tua colocação. E aí você percebe, Lucas e demais, que às vezes não há uma única maneira de você representar uma sentença utilizando os operadores modais. Certo? E aí é interessante vocês compreenderem a parte das equivalências. Certo? Gente, deu para entender aqui essa expressão? Ó, não é possível que exista. Então, se eu botei aqui exista, quantificação existencial. Existe um gato que não é um gato. Então, veja bem, seria uma coisa contraditória, né? Um gato que não é um gato, como é que pode isso? Então, seria o mesmo que isso aqui, ó. Não é possível que exista X, né? Lembrando que o X faz parte do conjunto dos gatos, e X seja um gato e X não seja um gato, simultaneamente. Beleza? Ele tem um outro exemplo aqui que eu acho bem bacana também. Deixa eu colocar para vocês. Necessariamente, todo gato preto é preto. Olha que coisa, todo gato preto é preto. É um tanto óbvio no lanche, né? Como é que um gato preto seria de outra cor, que não seja preto? Bom, como é que eu represento isso? É necessariamente que para todo X... Opa! Para todo X, se X é um gato e X é preto, né? Então X é preto. Ok? Então aqui eu tenho agora a nossa expressão representada por uma fórmula da lógica modal. E aí você observa que essa ideia, ela torna muito mais forte essa obviedade, né? De que um gato preto, necessariamente, ele tem que ser preto. Por quê? Porque a gente já disse trocentas mil vezes que quando uma sentença ela é necessariamente verdadeira, é impossível que ela seja falsa. Então, seria possível um gato preto não ser preto? Não é, né? Entendido aí? Beleza? Gente, vamos aqui passar para a nossa lista de exercício, né? Que era uma lista relativamente simples, não tinha muito o que a gente discutir nela. E o que eu queria mesmo era abordar esses detalhes que eu acabei abordando com vocês. Sei que aquela parte onde eu expliquei como é que Lewis teve seus primeiros insights ficou meio confuso, mas volta o vídeo depois, você assiste novamente, vocês vão entender, certo? Bem, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte: eu tenho A, B e C, essas 4, A, B, C e D, que são sentenças, né? Então, A diz que miau é o gato, B, miau é azul, miau é o mamífero, miau gosta de sardinhas. Então, como vocês podem observar aqui, A, B e C vão representar o quê? Predicados, certo? Entendido? Então, como é que eu vou representar essas sentenças utilizando lógica modal alética? É possível que miau seja um gato. Então, como eu tenho aqui é possível, significa que eu vou utilizar o quê? O conectivo da possibilidade ou da necessidade? Claro, da possibilidade, né? Então, miau seja um gato, então eu vou dizer que A e o M aqui eu vou dizer que é miau, certo? M é a minha constante que vai representar o gato miau,
certo? Necessariamente, Miau gosta de sardinhas. Então, qual é o predicado que gosta de sardinhas? Seria esse. Então, necessariamente é o quadradinho. Eita, mas tá ruim. D, M. Ou simplesmente D, acho que daria certo somente o D. Ó, letra C. Miau é um gato, mas é possível que não seja azul. Bom, aqui eu já tenho uma sentença um pouco mais complexa, né? Olha o Laércio aí viajando no chat. Vamos lá. Miau é um gato, então seria A, M, né? Como é um mas, é uma conjunção. É possível que não seja azul. Então, é possível que ele não seja azul. Ou seja, B, M. Peraí, vou colocar aqui mesmo. Essa daqui vai ficar assim, ó. Miau é um gato. Cadê? É o A. E é possível que ele não seja azul, ou seja, não B. Vocês observam que eu fiz um pouquinho diferente, porque como ele está dizendo que A, miau é um gato, B, miau é azul, né? Então aqui não precisava nem desse M aqui, nem dessa constante miau. Certo? Tranquilo aí, turma? Vamos lá, vamos adiante. Necessariamente, se miau é um gato, então é um mamífero. Começa com o quadradinho, né? Que é o necessariamente. Se, então, já dá a ideia de quê? De uma condicional. E aí observe o seguinte. Esse é o conectivo, o operador modal. Eu prefiro chamar de operador. O operador modal da necessidade, nesse caso aqui, ele vai ficar fora dos parênteses, certo? Por quê? Porque a necessidade tá condicional toda. Então, a condicional C. Entendido aqui? Tranquilo, tranquilo, turma? Letra E. É impossível. Opa! Ó, é impossível já é o quê? É uma negação da possibilidade. Que miau seja e não seja azul. Mas é possível que ele goste de sardinhas. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma sentença bem mais complexa, né? Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Então, primeiro de tudo, a gente tem aqui a negação da possibilidade. Então, é impossível que ele seja e não seja azul. Então, miau é azul, é B e não B, certo? Ó, ele seja e não seja azul, então isso é impossível que, isso daqui a gente acabou de ver, inclusive na explicação lá do Lewis, né? E é possível que ele goste de sardinhas. Então, ele gosta de sardinhas é o D. Tranquilo? Deu para entender aí, turminha? Então, eu acho que com essas resoluções aqui, quem ainda não fez o exercício, né, é capaz de concluir, né, as demais letras, a F, G, H, I, J. Ok? Então, turma, essa daqui é uma... Deixa eu ver aqui. No C quer dizer que miau é um gato, é o mesmo que dizer que miau é necessariamente um gato? Espera aí, Lucas, deixa eu olhar aqui. A letra C, né? A letra C diz miau é um gato, mas é possível que não seja azul. Na letra C ele diz isso, certo? Então eu estou dizendo que Não, miau é mas um gato. não tá dizendo, não precisa colocar necessário, não. No caso, porque não tá dizendo que é necessário. Exatamente. Por isso você coloca só o A. Isso, né? Mas se na sentença eu tivesse dito que miau é necessariamente um gato, né? Eu teria que colocar o operador de necessidade, certo? Como não está sendo dito isso, então basta colocar o A. Então, ó, miau é um gato, a variável A, o A representa miau é um gato, mas, que é a conjunção, né? Não é possível, mas é possível, quer dizer, ó, veja bem, uma coisa é possível que não, e outra coisa não é possível, certo? Viram aí? Anderson, sai. Mais uma vez, uma interrupção dos gatos.
Então, gente, vamos voltar para cá, né? Uma coisa, eu dizer, ó, é possível que não. Outra coisa é dizer que não é possível. Aqui eu estou dizendo que não é possível. Aqui eu estou negando a possibilidade. Aqui eu estou dizendo que é possível que tal coisa não seja. Certo? Deu para entender? Acho que a viagem aí do Vitor sobre o gato de Schrödinger, né? Certo? Acabou baldeando a cabeça de vocês. Mas, ó, lógica modal não é difícil. Lógica modal alética não é complicado. Certo? E é interessante porque você começa a perceber que com a ampliação, né, de um sistema lógico, eu consigo representar mais sentenças ainda. Certo? Bom, gente, o papo está muito bom, mas nós precisamos encerrar, né? Que a gente tem que almoçar, certo? Parar aqui a apresentação. Beleza? Turma, então, ó, só reforçando a lembrança. Quarta-feira, às 14 horas, a gente começa nossa reposição. Eu já coloquei lá para vocês o link, né? Eu vou colocar de novo lá no grupo do WhatsApp, o link da nossa aula de reposição quarta-feira. E aí, quarta-feira, a gente vê alguns quizzes e também vê a parte de o que não ficou claro a respeito de FND, de resolução, de lógica de predicados. E também, se tudo der certo, uma introdução à programação lógica, que é um assunto bem bacana, certo? Encerrar aqui a gravação. Gravação encerrada.